nossa entrevista do dia de hoje traz um assunto que pode mudar o rumo dos seus negócios, especialmente se você é empreendedor autônomo ou está buscando expandir sua rede de contatos profissionais. Nós vamos conversar com o advogado Danilo Zaninello, diretor executivo do BNI Alta Noroeste. O BNI significa Business Network International, a maior organização de networking do mundo. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Olá, bom dia Suelen, bom dia Jonathan, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Explica pra gente o que é o BNI e como ele funciona. Bom, BNI é a maior e mais bem-sucedida rede de networking do mundo. O BNI é uma franquia, foi iniciada há pouco mais de 40 anos com o Dr. Ivan Misner nos Estados Unidos. Atualmente estamos em 77 países. No Brasil são aproximadamente aí 430 equipes. E o BNI chegou para Araçatuba em 2022, porém agora eu estou assumindo como diretor executivo. Nós estamos fazendo algumas reformulações na equipe e vamos lançar uma nova equipe em Araçatuba. Para quem nunca ouviu falar, o BNI é uma empresa, é um grupo informal, é uma associação? O que é o BNI? Bom, o BNI é um grupo não informal, né? Na verdade, é um grupo de empresários que se reúnem ali com a intenção de melhorar a sua rede de relacionamentos. Muita gente confunde, né, a questão do network com fazer negócios. Obviamente, fazer negócio é consequência do network. Network é justamente o relacionamento. E o BNI traz isso de forma profissional, através de uma metodologia, de ferramentas. Então, nós otimizamos o networking das pessoas de forma com que elas, obviamente, façam mais negócios. Doutor Danilo, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quem não está acostumado a participar de grupos de networking acha que vai chegar no local, seja no BNI, outros grupos, eu sempre falo aqui no Jornal da Manhã sobre outros grupos de networking, a pessoa acha que já vai chegar lá vendendo, que vai ser aquela reunião de vendas, igual acontecia antigamente, ou talvez ainda acontece com cosmético principalmente, né, que a representante vai lá, reúne algumas pessoas, vai oferecer ali os produtos e vai vender naquele momento. O BNI também não é assim, né? É uma reunião, entre aspas, formal, nesse sentido de negócios, mas para as pessoas se conectarem, conhecerem umas às outras, é isso? Exatamente. Como eu disse, né, o networking ele é sobre relacionamento. E, obviamente, para fazer negócio, nós precisamos construir ali, primeiro, a nossa autoridade, construir um relacionamento, uma confiança, criar credibilidade para depois os negócios acontecerem. Então, assim como em outros movimentos também, queria até mandar um abraço para o Ronaldo, da Comitiva Empreendedora, é necessário, primeiro, construir o relacionamento para depois vender. Claro, alguns produtos são mais vendáveis, são mais fáceis de se converter à venda em um curto espaço de tempo, mas a intenção dos grupos de networking é que justamente nós consigamos construir e ampliar nossa rede de contatos. Como que funciona uma reunião do BNI na prática? O que acontece lá? E o que você poderia dizer para a gente? O que você acredita, tem experiência em outros grupos de networking, no que o BNI se diferencia? Bom, acho que as maiores diferenças do BNI é a previsibilidade ali das reuniões, né? A frequência também de indicações. Então, nós temos aí, ao longo do tempo, uma série de meios de comunicação, de divulgação dos próprios trabalhos, mas nós sabemos que aquilo que converte com mais facilidade é o boca a boca. Então, o formato que o BNI se apresenta, que nós fazemos ali os nossos eventos, nossas reuniões, isso faz com que nós recebamos de forma recorrente novas referências, novas indicações. Então, justamente a previsibilidade do BNI eu acho que é o maior diferencial. Os encontros acontecem com que frequência? Os encontros são semanais com cada equipe. Vamos lá, o BNI ele é um só no mundo todo, tá? Só que o membro ele participa de uma equipe exclusiva. Então, vou dar como exemplo o BNI Digital, que era a equipe que estava em funcionamento aqui em Araçatuba, se reúne às terças-feiras, das 7 horas até as 9 horas da manhã. Nós temos a situação ainda de ter ali a exclusividade de cada membro, de não ter concorrência. Então, tem mais de um advogado, só que cada advogado representa exclusivamente aquela área que melhor representa a sua rotina do dia a dia. Isso também é um segundo formato que faz com que haja mais recorrência de indicações, porque não há um conflito de interesses dentro da equipe. Obviamente,
o membro tendo a possibilidade de fazer negócios fora, ele também pode conhecer membros de outros grupos. Nós temos plataformas que dão acesso a todos esses membros e facilita aí negociações até fora do país. Doutor Danilo, muita gente acha que esse horário é muito cedo. Por que ele foi pensado assim? Bom, existe equipes do BNI em todos os horários, né? Em todos os dias da semana também. Só que acontece, como nós fazemos o negócio com uma certa frequência, ou seja, semanal, esse horário é importante para que não atrapalhe na rotina do nosso dia a dia. Então, quando nós pensamos em fazer o relacionamento, em estar presente, é importante que nós nos façamos presentes. Se eu tenho uma reunião semanal, por exemplo, às 6 da tarde, não vai ser incomum algum membro ter um imprevisto no meio do dia e não conseguir participar. Então, geralmente esse horário não tem imprevistos para que não possa participar e também acaba sendo o suficiente para dar tempo do empresário chegar no seu estabelecimento, no seu escritório e abrir ali com tranquilidade sem comprometer a sua agenda diária. Doutor, e quanto tempo dura uma reunião? O que é esperado dos participantes? Bom, a reunião ela é focada, obviamente, na construção de relacionamento dos membros. Então, nós temos ali os membros e convidados e visitantes que participam da reunião, que também têm a oportunidade de se apresentar e, de repente, vir a fazer parte da equipe. A reunião ela dura... São em torno de 30 minutos que nós chamamos de Open Networking, que aí é um bate-papo mais aberto, e aí 1 hora e meia de pauta aproximadamente. Dentro dessa pauta nós temos ali um momento de educação, nós temos alguma palestra, nós temos apresentações um pouco mais longas dos membros, tem toda uma dinâmica que acontece, que aí obviamente fica o convite aberto para quem tem interesse procurar no Instagram @BNIdigital. Nós estamos até com um link aí para a reunião que acontecerá amanhã. Qual é o perfil de profissional? O Jonathan vai colocar aqui na tela, para quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, daqui a pouquinho ele já vai colocar aqui na tela esse perfil que o Dr. Danilo acabou de falar no Instagram. Qual é o perfil de profissional que mais se beneficia do BNI? Olha, eu acredito que não só no BNI, mas networking como um todo. Primeiro, é aquele profissional que é apaixonado pelo seu negócio, que quer falar do seu negócio. O segundo é aquela pessoa que é comprometida. E comprometida não é só estar lá todos os dias, mas estar lá preocupada em ser interessada, em ser interessante e não só em ser interesseiro. Porque muitas vezes a pessoa é apaixonada pelo próprio negócio, vai nos eventos de networking, mas fica tentando vender a todo custo. Automaticamente, com 3, 4 reuniões, as pessoas estão fugindo desses vendedores natos. E o relacionamento ele é uma construção feita a longo prazo. Então, as pessoas que passam a se interessar, nós temos a filosofia Givers Gain, ela está lá pela contribuição, pela coletividade, pelo o intuito de fazer o fomento no negócio dos demais membros, essas pessoas tendem a se desenvolver um pouco mais e fechar mais negócios. Por falar nisso, essa filosofia, como é que ela chama? Givers Gain. Givers Gain. Você foi reconhecido dentro do BNI como um Millionaire Giver, é isso? Exatamente. O que isso significa? O Millionaire Giver é aquele membro que gerou para outros membros mais de R$ 1 milhão em negócios no último ano. Uma outra diferença do BNI é que nós reconhecemos os membros pelo quanto ele contribui, justamente para fazer valor à filosofia Givers Gain. A filosofia Givers Gain é nós contribuirmos sem pensar em receber. Obviamente, receber de volta até pelo princípio da reciprocidade é natural. E o Millionaire Giver foi um reconhecimento que eu recebi por gerar mais de R$ 1 milhão para outros membros. Isso é contabilizado dentro do BNI? Por exemplo, se eu fiz um negócio graças ao BNI, eu informo o valor do negócio, por exemplo, mas quem me indicou, não, eu não preciso pagar comissão nenhuma. Na verdade, você é proibida de pagar comissão. Tá? No BNI, nós incentivamos a referência, a indicação, porque nós confiamos no trabalho dos outros. No BNI, inclusive, se é pego comissão, os membros são, primeiro, recebido uma advertência, se insistir, eles são expulsos das equipes. Então, por exemplo, se eu estou lá no BNI, você me indica para uma empresa que eu quero ir lá fazer um treinamento de comunicação, fecho um contrato muito bom com aquela empresa, depois fala, doutor Danilo, muito obrigado, quero aqui te passar 10%, 15%, 20%, não pode. Não pode. O que é permitido é quando há categorias que tenham sinergia, ou às vezes até não. Então, suponhamos que a gente pegue esse caso de um curso de oratória. Bom, Suelen, eu sou advogado, trabalho falando o dia todo, tenho uma boa
um bom desempenho com oratória, posso ter uma participação também e você me remunera pela participação, isso é válido. O que não é válido, ó, vou vender você e você me paga uma comissão. Ah, isso não pode. Não. E tem também uma meta, doutor Danilo, sobre as indicações, porque, por exemplo, muita gente, principalmente quem não está acostumado, chega a esses grupos e fala, vou só ficar aqui olhando para ver o que está acontecendo. No caso do BNI, ele exige uma participação, um empenho maior do participante ali, do membro, né? A exigência, obviamente, a gente está num grupo de empresários, né? Não há uma exigência direta. Por óbvio, nós temos ali uma gamificação que há um incentivo para que isso aconteça. Você perguntou sobre a questão da contabilidade ali, de que forma que é feito esses apontamentos, mas é justamente dessa forma. Então, ao receber uma referência e eu fechar o negócio, nós temos uma plataforma onde eu vou fazer o obrigado negócio fechado para quem me fez a referência. A pessoa, muitas vezes, não fica nem sabendo o valor, porque, obviamente, algumas áreas é um pouco mais delicado falar de valor ou de atendimento. Então eu faço um obrigado negócio fechado, O que é coloco. um obrigado negócio fechado? É quando eu recebo uma referência de alguém do BNI e eu fecho o negócio com essa pessoa. Então a Suelen me indicou o Jonathan para um processo de divórcio, por exemplo. Ô, Jesus. Eu tô brincando porque eu não faço nem família, mas enfim. Mas o Jonathan tá começando ainda, tá bom? Faz um contrato primeiro, Jonathan. E aí, ao fechar o negócio, quando eu recebo o dinheiro do Jonathan, eu lanço na plataforma o obrigado negócio fechado. Mas Tá. você não precisa informar o valor, por exemplo. É interessante, eu não sou obrigado a informar, mas é interessante para que a gente possa fazer a contabilidade. Quando nós falamos em número no BNI, ele é sempre baseado em números informados pelos próprios membros, não é projeção. E aí, naturalmente, alguns membros acabam optando por não informar ou acabam esquecendo também se for um contrato de forma recorrente. Então, os números reais gerados pelo BNI são inclusive maiores do que os apresentados em reunião. Doutor Danilo, e a pessoa, por exemplo, funciona? Eu já participei de uma reunião do BNI, posso falar aqui uma Claro. coisa que eu achei interessante? Então, por exemplo, eu fui como visitante e o membro dizia, olha, eu gostaria de me conectar com o responsável pela empresa X. E aí alguém do grupo que conhece essa pessoa da empresa X, faz essa ponte, certo? Certo. E se a pessoa que está ali participando nunca conhece ninguém, nunca faz ponte nenhuma? Você fala como membro? É. Naturalmente, a pessoa que está ali participando nunca faz ponte nenhuma, nunca conecta ninguém, naturalmente ela vai acabar perdendo a credibilidade dela. Porque no BNI nós temos alguns investimentos. O primeiro é o valor da cadeira, né? É uma franquia, então é pago a É pago pra exclusividade. participar, Exato, né? é pago a exclusividade. No segundo investimento é o tempo, porque são reuniões semanais e, obviamente, necessita uma certa dedicação de tempo. Só que esse tempo, ele não é um tempo perdido, ele é um tempo no qual nós construímos um relacionamento e temos um retorno financeiro. Mas também tem a credibilidade, porque aquele membro que não se compromete, que não gera referências, que falta em reunião ou que chega atrasado, obviamente ele fica com a imagem comprometida e naturalmente vai haver uma queda significativa nas referências que ele passa a receber. O senhor pode, você falar você, tá? Por Você favor. pode ensinar pra gente, passar alguma orientação de alguma técnica que você aprendeu lá no BNI, para quem tá ouvindo a gente, fala, nossa, que interessante, então quero conhecer mais. Bom, o BNI ele acaba sendo bastante conhecido pelas apresentações em 30 segundos, né? Como as apresentações são semanais e nós temos convidados, algumas equipes chegam a ter 100, 120 membros, nós fazermos alguma apresentação com algum gatilho, às vezes cômico, de humor, ou fazendo alguma analogia a algum meme que está acontecendo, ajuda. O que nós indicamos para os membros? Fazer uma apresentação estruturada, onde ele apresente ali o nome dele, o nome da empresa, faça um pedido de referência específico. E aí é aquela questão, eu quero a pessoa de tal empresa. E por que ser específico? Porque quando você é genérico, eu quero empresários, todos vocês. Dificilmente remete uma pessoa em específico na sua cabeça. Como nós temos as reuniões de formas periódicas ali, semanais, ainda que eu faça um pedido que ninguém tem aquela referência, eu tenho uma nova oportunidade na próxima semana. E aí, ao fazermos esse pedido de referência, nós apresentamos, de repente, um porquê, né, desse pedido de referência, ou trazemos um case de sucesso e finalizamos repetindo o nosso nome.
Porque às vezes é uma reunião com muita gente, a pessoa acabou se distraindo. No seu pitch ali, na sua apresentação, você chama atenção, a pessoa vai começar a prestar atenção em você. Só que se você não repetir o seu nome, muitas vezes ela não sabe nem como te procurar. Então fica a dica de repetir o nome no final também. Ah, isso parece uma coisa pequena, mas é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa começou a falar, você não estava prestando atenção. Aí ela disse alguma coisa na fala que chamou sua atenção e você fala, nossa, como eu sou a rainha de fazer isso. Semana passada eu estava a semana toda na conferência nacional, né, do BNI. E teve uma apresentação de uma perfumista que eu achei muito interessante o trabalho dela. E no caso não foi nem porque eu não estava prestando atenção. Eu não entendi o nome dela. Eu tinha entendido só o sobrenome, mas quando eu fui procurar, a conferência tinha quase 500 pessoas, tinha quase 20 pessoas com o mesmo sobrenome. E aí eu não consegui achá-la, justamente porque ela não repetiu o nome no final. Isso é muito importante. E que outra dica que você pode dar para quem participa pela primeira vez? A pessoa pode levar alguma coisa, não pode? Existem alguns grupos que têm regras. Pode levar brinde, não pode levar brinde? Além dessa apresentação, o que mais seria interessante para quem vai pela primeira vez? Bom, para quem vai pela primeira vez, ela está indo conhecer a equipe. O BNI, obviamente, nós damos a oportunidade do convidado se apresentar, fazer negócios e conhecer outras pessoas, mas ela é focada nos membros, né? Em quem pagou e ocupou ali a sua cadeira com exclusividade. Então, no caso de brinde e tudo mais, isso é exclusivo para membros. Para quem está indo, aproveite a oportunidade porque nós temos uma segunda regra, que é o convidado só pode participar de 2 reuniões no semestre. Então, se for, aproveite, participe, se conecte e vá justamente pensando em de fato entrar, porque hoje estou aqui como diretor executivo, mas fui membro, ainda sou membro, ainda sendo diretor executivo, e não foi uma carreira construída, nunca pensei em me colocar nessa posição, mas o BNI de fato fez uma diferença grande dentro dos meus negócios, dentro da minha rede de relacionamentos, até na minha forma de me apresentar, a ponto de que foi quase que inegável quando eu recebi a proposta para assumir esse cargo. E essa reunião, então, quem vai como visitante, tem uma reunião amanhã, por isso que a gente está fazendo a entrevista hoje. Você que ficou interessado ou interessada. Jonathan, coloca para mim na tela, por gentileza. O Jonathan está colocando, quem está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube, Jonathan está colocando aqui, ó, @BN de navio e _ digital. Procura ali na busca do Instagram, BN de navio e digital, que é o BNI da Noroeste Paulista Digital, que vai ter uma reunião presencial amanhã, aberta para visitantes. Mas para participar, você precisa fazer uma inscrição, é isso, né, doutor Danilo? Isso, a inscrição tem no link ali que está no perfil. É só clicar no link da bio do BNI e aí vai abrir uma tela, vai estar ali, ó, 3 de junho, reunião presencial BNI Araçatuba, você clica ali e vai aparecer, vamos esperar abrir aqui, é como se fosse um formulário, mas é por um site aqui, Novo Ingresso, que você vai conseguir fazer a sua inscrição. Essa inscrição, ela tem um valor. Isso, R$ 50. Ela custa R$ 50 para você participar. Você preenche ali, paga, né, pelo site e é só aguardar. Exatamente, paga pelo site, vai receber um recibo. Amanhã, lá no evento, nós estaremos já com uma lista com as pessoas que fizeram a inscrição e aí é só chegar e participar. Importante, nós somos extremamente pontuais no BNI. Então, caso o convidado chegue atrasado, ele vai acabar perdendo uma parte da dinâmica. Começa pontualmente às 7 da manhã. Pontualmente às 7 horas da manhã. Tem café da manhã? Tem um coffeezinho, a gente abre ali com o Open Network, então tem o coffee, tem alguns salgadinhos, algumas coisas ali, mas obviamente o nosso foco não é o café da manhã, é fazer negócio. Não, mas tem que dar um incentivo, né? O Jonathan fez uma careta aqui pra mim, uma risada, na verdade, porque vai acordar cedo. Tem gente que às vezes tem que acordar mais cedo que tá acostumado. Se vai trabalhar às 9 da manhã, pra estar lá às 7, vai acordar ali mais cedo, então. Perdão, agora sim? Gostei muito acerca dessa reunião. Pontualidade, networking, o coffee break, tudo que precisava. É tudo que precisa mesmo. E já destacando aqui o que a Suelen, vocês comentaram anteriormente, que eu não consegui falar, que eu estava fazendo algumas coisas aqui, acerca de falar o nome. Esse dia eu estava no evento com a Suelen e a Suelen falou assim, você não vai fazer pergunta não, JJ? Falei, vou.
Ela falou, que horas eu vou fazer pergunta? Todo mundo tá fazendo perguntas, tem que falar sua pergunta já falando o seu nome, porque no meio da pergunta, você destaca seu nome, o pessoal fala, Jonathan fez uma pergunta, quem é Jonathan? Então, enfatizar essa questão do seu nome, ou seja, da sua profissão, de quem você é sensacional nesse ramo que a gente vive, de networking, de negócio, de empreendedorismo, achei sensacional. É que nós estávamos em uma palestra, um evento, o Danilo estava, né? Vem da comitiva. Ele tava mesmo. E aí eu sempre reforço para os meus alunos o seguinte, quando você vai a uma palestra, diferente ali do modelo do BNI, quando você vai a uma palestra, você não sabe se a palestra vai ser boa ou ruim. Pode ser que ela seja ótima, você aprenda muito, como pode ser que não, que seja um desastre. Mas você tem que valer o seu tempo ali. Então, na dúvida, faça uma pergunta. Geralmente é muito difícil uma palestra que não abram para perguntas ao final. Faça uma pergunta, porque aí você vai se levantar ou não, mas vai dizer seu nome. Oi, eu sou a Suelen Giron, jornalista, especialista em comunicação oratória, e eu queria saber como tal coisa. Pronto, você já fez ali uma forma de se divulgar, de mostrar o seu trabalho. Mas faça uma pergunta também interessante, né? Não vai ali fazer uma pergunta que a pessoa acabou de repetir exaustivamente a explicação. Faça uma pergunta. Então, geralmente, eu assisto a palestras já pensando e pesquisando qual vai ser a minha pergunta ao final, porque se tiver oportunidade, eu vou perguntar. Danilo, já correndo o risco de a senhora ter perguntado ou não ter percebido, me fale, já teve, em pessoas no caso, negócios lá fechados, mas as pessoas viraram sócias de algo assim? Eu falo assim, tive uma ideia, rapaz, eu posso te ajudar nisso. E viraram sócias de um novo empreendimento? Já sim, eu inclusive. Lá. Tinha certeza que ia ser essa resposta. É natural, né? E é interessante porque o meu sócio hoje é o André Américo, da contabilidade. Obviamente não na contabilidade nem no meu escritório, nós abrimos alguns outros negócios em conjunto. E o interessante quem vê o relacionamento que nós criamos, a amizade, acha que nós somos amigos. Aliás, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Nós nos conhecemos aí há torno de 10 anos. Porém, nós começamos a fazer negócio no BNI. Nós nunca tínhamos feito negócio antes de estarmos na mesma equipe do BNI. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? O BNI ele foi lançado em novembro de 22. Nossa, é bem recente, Sim, então, essa sim. O BNI foi feito para que as pessoas possam realmente criar esse vínculo. Exatamente. O BNI ele foi criado pelo Ivan há 40 anos atrás, quando ele estava num momento de dificuldade financeira dele, tinha perdido o maior cliente da sua carteira e teria um comprometimento significativo na sua receita. Então ele começou na garagem dele mesmo, com alguns amigos, falou, eu estava precisando de uma ajuda aqui no meu negócio, mas eu não quero simplesmente que vocês me deem dinheiro ou me doem clientes. Então eu quero começar um movimento para que da mesma forma que vocês me darão acesso à rede de contato de vocês, eu também vou permitir acesso de vocês à minha rede de contato. Então assim, há 40 anos atrás começou na garagem do Ivan, o BNI. O Ivan ainda é vivo, participa ativamente, inclusive teve uma participação na nossa conferência que foi lá em Florianópolis na semana passada, e não mais membro, né, já está no cargo de... Nem CEO ele é hoje mais, ele fica mais no conselho do BNI, mas ele ainda visita equipes, participa ativamente de todas as equipes de forma geral. Então vamos lá para a gente resumir aqui. Amanhã vai ter uma reunião presencial, porque nem todas são presenciais, algumas na semana são online, né? Bom, existem equipes que têm 100% de online, existem equipes que são híbridas, algumas reuniões online e algumas presenciais, mas a grande parte é presencial. Até a pandemia, obrigatoriamente, todas as reuniões do BNI eram presenciais. Com a pandemia isso não foi possível, então mudou. Como o BNI Digital, que foi apresentado ali, o Instagram, na verdade é uma equipe que pertencia à antiga regional, né? Então essa equipe ela foi suspensa, ela será relançada, então terá um novo nome, terá uma cara um pouco diferente e provavelmente nós faremos intercalados, uma reunião presencial e uma online por semana. Então cada semana será presencial e online intercalado. É sempre com a previsibilidade de dia e horário. Sempre o mesmo dia da semana, sempre o mesmo horário. Não muda, né? Não muda. Então, assim, pra gente resumir, você que está ouvindo a gente, nunca ouviu falar em BNI, mas já ouviu falar em networking, quer participar, amanhã vai ter uma reunião presencial do BNI, que é um grupo profissional de networking, a gente pode dizer assim, que você pode participar como visitante, porque é um grupo fechado, ele tem membros, tem associados que pagam por isso, mas amanhã você pode conhecer como visitante, a inscrição custa R$50, você pode fazer ali pelo Instagram,
Instagram, BNI Digital. Aí a pessoa foi lá, foi à reunião, pagou R$ 50, tomou o coffee, viu a dinâmica, achou tudo maravilhoso e falou: eu quero estar ali toda semana, encontrei o meu lugar. Quais são os próximos passos? Bom, como a questão da exclusividade, né? Então é feita uma entrevista. Então o membro ficando interessado, ele pega uma ficha de inscrição na própria reunião, ele preenche ali, nós orientamos caso tenha alguma dúvida. Isso é passado para o nosso comitê de afiliação ou para a diretoria que vai ser responsável. É feita uma entrevista com ele com um alinhamento de expectativas para entender se ele tem o perfil para estar no BNI e se o BNI também é de fato o que ele está buscando. E a gente sempre coloca isso de forma importante porque nós não queremos um membro que olhe para o BNI como de repente o cara está numa dificuldade financeira e olha o BNI como o último recurso da vida dele para fazer negócios. Né? Até porque a construção do relacionamento ela leva algum tempo, no mínimo algumas semanas. Então é necessário que o membro esteja firme naquele negócio e também que não seja algo que ele está se aventurando. Então eu como advogado vou participar de uma reunião do BNI, falo, nossa, aqui não tem uma lavanderia, vou abrir uma lavanderia para pôr no BNI. Nós também não aceitamos esse tipo de situação. Então nós identificamos, hoje você já atua nessa área que você está concorrendo na cadeira e aí demonstrando que a pessoa tem credibilidade, que tem a capacidade de atender até mais clientes também, aí sim é disponibilizado o link de pagamento e ele passa a pertencer à equipe. Uma informação interessante é, caso você tenha interesse em participar, mas já tenha a sua cadeira ocupada nessa equipe, nós iniciaremos o processo de uma nova equipe. Então também pode participar da reunião do BNI Digital, que nós lá informaremos sobre as informações da nova equipe. Então, não é um grupo indicado para quem está começando ou quem está naquela dificuldade. Eu preciso de uma ajuda rápida. Ele é um grupo voltado para quem já está ali bem estruturado e deseja ampliar e crescer, fazer o negócio aumentar, se expandir. É isso? Perfeitamente. Até porque é um grupo que o foco nosso é gerar referências. E dificilmente você vai gerar referência, indicar o seu melhor cliente para uma pessoa que está começando, às vezes uma pessoa extremamente capacitada, mas se é algo que ela ainda não tem experiência, que ela não tem a imagem dela construída, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de receber referências, porque ninguém vai querer indicar o seu cliente para alguém que está começando uma coisa. Mas não desanima não, que tem um processo, viu? O sucesso tem um processo, tudo tem seu tempo. Você que está começando ouvindo a gente, tem outros grupos para você participar, você vai aí construindo, fazendo essa construção da sua imagem, da sua empresa, até chegar ali ao momento certo. Tem uma mensagem aqui, Jonathan, coloca para mim, por gentileza. O Guilherme Vieira escreveu: o BNI é referência em networking em todo o mundo e o projeto chegando em Araçatuba vai agregar muito nos negócios dos empresários da cidade e da região. Deixa eu ver ali, coloca a setinha no nome do Guilherme, por gentileza, Jonathan. Deixa eu ver aqui de onde ele é, de Araçatuba mesmo. Sócio proprietário da empresa Santa Ação. Ele não é do BNI? É do BNI? A Paola, esposa dele, tem uma cadeira lá na parte de seguro de vida, inclusive é minha corretora. E o Guilherme, ele faz a agência minha pessoal, ele que faz as coisas do escritório e minha questão pessoal também de marketing. Ah, legal. Então ele conhece. Tá Conhece falando bem. porque conhece bem, né? Eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui também para dois amigos meus que não são de Araçatuba, mas são de Itapetininga, a Fernanda Prestes e o Cristiano Tamura, que também são do BNI lá de Itapetininga. Até falei pro Dr. Danilo isso, eles são um casal muito amigos. Eu conheci o BNI, inclusive, por eles, já faz aí alguns anos. Então, doutor Danilo, fica o convite, né, para quem está ouvindo a gente, quer ampliar sua rede de contatos, fazer negócios com profissionais confiáveis e ainda ser indicado por eles, é essa a grande oportunidade, né? Perfeitamente. Fazer mais negócios e ganhar mais dinheiro. Aliás, onde vai ser a reunião amanhã? A reunião vai ser ali onde é a junta comercial, na Associação dos Contabilistas, é isso? A ESCOM, a SECOM. É ali onde é a junta comercial, perto ali Pega o endereço aí, Jonathan. Eu não lembro de cabeça. É que é a primeira vez que a gente está fazendo a reunião ali. SESCOM. Tem o endereço aí? Rua Fernando Costa. Rua Fernando Costa, número 226, é isso? Isso, bairro das Bandeiras. A Fernando Costa é aquela rua que passa ali no lateral da Praça Olímpica. Isso, exatamente. É paralelo ali com a Avenida da Saudade. Isso, pertinho também Coloquei do estádio, por ali, aquela Exatamente. ruazinha ali, né? É facinho de achar também, não é difícil, ó. Rua Fernando Costa tá no...
O Jonathan, para quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook, tá, pode ver aqui na tela. Você que está ouvindo pelo rádio do carro, eu vou dizer aqui, ó. Na rua Fernando Costa, 226, bairro das Bandeiras, ali pertinho do estádio. Vai ser na Sescom Araçatuba, essa reunião amanhã a partir das 7 horas da manhã. Última pergunta, doutor Danilo, e acaba no horário? Porque muita gente fala, mas eu tenho compromisso depois, eu tenho que correr para a empresa, eu tenho uma reunião. Que horas que a pessoa pode falar, eu vou estar livre, eu não vou ter que sair na metade do evento? Somos pontuais no início e no fim, tá? Então, no mais tardar às 9 horas, a pessoa já está à disposição aí para poder sair, já vai ter terminado a pauta. Obviamente a gente sempre fala, bom, quiser ficar mais um pouquinho, tomar mais um café, bater um papo com os membros ou com outros convidados, é mais uma oportunidade ali de estar conectando, mas geralmente às 8h45 já foi encerrada a pauta e a pessoa já está liberada. Muito bom, queria só deixar registrado aqui que eu não posso participar do BNI por uma questão de horário mesmo, mas que eu já fiz grandes negócios só com as reuniões que eu fui como visitante. Eu conheci outras pessoas lá que me proporcionaram negócios muito interessantes, inclusive. Então, fica registrado aí o meu case de sucesso com o BNI. Também, se eu pudesse, tivesse disponibilidade, se acabasse antes das 7h30 da manhã, eu com certeza participaria. Olha, vou te falar, adoraria fazer reunião até mais cedo, mas infelizmente eu acho que a maioria da população não ia querer. Acho que na verdade nem eu. Talvez na primeira estaria animada, mas depois, ao longo das semanas, ali acordar 4 da manhã, Eu todo madrugo. dia, é complicado, né? Jonathan Alves também madruga. Jonathan Alves acorda bem cedo. Todo Na dia. reunião já não ia. Doutor Danilo, muito obrigada mais uma vez. Volte aqui quando tiver mais novidades também. Muito obrigado. Eu queria deixar também o meu Instagram, @DaniloZaninello. Sempre estou postando lá informação, questões do BNI, questões pessoais também. Então sigam lá. Qualquer dúvida pode me chamar tanto pelo perfil do BNI quanto pelo meu pessoal. Vai ser um prazer atendê-los. O doutor Danilo atua na área de planejamento tributário, é isso? Do direito, né? De Eu tenho um advogado. escritório de advocacia, a gente faz todas as partes ali do direito empresarial, então tributário, empresarial, trabalhista, consumidor, mas o foco no BNI é no direito tributário. Tá certo, então. Muito obrigada. Agora são 9h02.